O Kremlin de Moscou, na Rússia, é um complexo que possui várias edificações e que se localiza no centro da capital russa, sendo atualmente a residência do presidente do país. A palavra Kremlin significa fortaleza dentro de uma cidade ou simplesmente fortaleza. Existem aproximadamente 20 Kremlins espalhados pelo imenso território russo. Porém, o complexo de Moscou é o mais conhecido de todos, marcado pelas cores variadas de suas fachadas, pelas formas circulares, pelos arcos e por sua magnitude, e sem falar em sua importância histórica através dos tempos, esse Kremlin se tornou um local mundialmente conhecido. Em 1990 foi declarado Patrimônio da Humanidade e hoje em dia é um verdadeiro polo turístico que atrai visitantes de todos os cantos do mundo. A história do Kremlin de Moscou começou a ser escrita no ano de 1156, quando o príncipe Yuri Dolgoruki ordenou a construção do complexo, visando proteger a cidade de possíveis ataques. Mais tarde, Moscou foi invadida pelos mongóis, que causaram grande destruição e danos à fortaleza. Porém, em 1339, o Kremlin foi reconstruído por mando do príncipe Ivan Kalita. Durante esse processo, usou-se madeira de carvalho nas paredes da estrutura, mas essas paredes foram consumidas pelas chamas de um grande incêndio ocorrido no local. No ano seguinte, houve a reconstrução dessas paredes, que dessa vez foram feitas de calcário. Obra essa que foi ordenada pelo grão-príncipe de Moscou, Dmitry Donsky. Posteriormente, ao longo do período do reinado de Ivan III, essa estrutura foi ainda mais fortalecida e o governo contratou arquitetos italianos para construir novos edifícios. Durante o reinado de Ivan III, foram feitas 3 igrejas, dentre outras edificações. Nesta época, foi erguido o famoso edifício chamado Campanário de Ivan III, desenhado por Marco Bono, e no qual há a maior torre de todo o Kremlin, com 81 metros de altura, e que até hoje é uma das edificações mais marcantes da fortificação. O Kremlin passou a ser usado como moradia pelos czares, até que a capital do país mudou para São Petersburgo. Contudo, posteriormente, quando aconteceu a Revolução de Outubro, Moscou voltou a ser a capital russa, e então o Kremlin passou a ser a sede do governo novamente. Durante este período, foram realizadas novas alterações na estrutura do complexo. Ao longo de sua história, o Kremlin sofreu alguns ataques. Em 1612, por exemplo, o local foi alvo de uma invasão polonesa. O Kremlin também foi alvo das tropas do francês Napoleão Bonaparte, quando eles invadiram a cidade de Moscou em 1812. O exército de Napoleão destruiu 6 torres, que seriam mais tarde reconstruídas. E em 1917, soldados russos e trabalhadores também invadiram o Kremlin. Em 1991, a União Soviética se dissolveu. Desde então, o Kremlin de Moscou se tornaria a residência dos presidentes da Rússia. Em 1961, foram criados museus no complexo. Esses museus se tornaram importantes atrações turísticas e abrigam relíquias históricas bastante significativas, como, por exemplo, a coroa de Monomakh, o cetro de Alexandra Fyodorovna, que foi esposa do czar Nicolau II, além do vestido que ela usou em sua coroação. No Palácio do Arsenal encontram-se peças históricas fascinantes, como um trono feito de diamantes, que foi um presente recebido pelo czar Alexios, o vestido de casamento usado por Catarina Grande, dentre outras relíquias. O lugar abriga ainda prédios históricos e igrejas. Os números do Kremlin são impressionantes. Seu muro tem um comprimento de 2.500 metros e altura entre 5 e 19 metros. A área total, por sua vez, é maior do que 27 hectares. Além disso, existem 20 torres dispostas pelo complexo, sendo que a mais alta é a Trotskaya, com 80 metros, contando com uma estrela que fica na sua extremidade. Sua construção aconteceu aproximadamente em 1490, e o responsável por isso foi um talentoso arquiteto italiano. Um ponto de destaque no complexo é o famoso Sino do Czar, localizado no Campanário de Ivan. O sino pesa 202 toneladas e tem mais de 6 metros de altura. Por tais medidas é considerado o maior sino do mundo. Outro elemento interessante com mais de 400 anos é o Canhão de Czar, que é o maior canhão do mundo.
Ele pesa 40 toneladas e cada bala que ele atirava pesava 800 quilos. Outro local muito importante do complexo é a Igreja do Arcanjo São Miguel, construída entre os anos 1505 e 1508, no mesmo local em que antes havia a antiga catedral. Essa igreja carrega influências da arquitetura renascentista e em seu interior possui belíssimos afrescos. Nela estão encontrados 54 túmulos e 46 lápides, onde foram enterradas algumas das mais importantes figuras da história da Rússia. A Igreja do Arcanjo Mikhail está situada na Praça das Catedrais, lugar onde aconteciam as coroações e funerais dos czares e de outras personalidades importantes, e na qual também se encontram outros centros religiosos e as mais importantes igrejas de toda a cidade de Moscou, como a Catedral da Dormição e a Catedral da Anunciação, que são as duas maiores de toda a fortaleza. No Kremlin também estão sepultadas algumas das mais importantes personalidades de toda a história da Rússia, tais como o político comunista Vladimir Lenin, o governante Joseph Stalin, o famoso astronauta Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a viajar para o espaço, dentre outras personalidades. Além destes pontos mencionados, a fortificação também abriga muitos palácios, como o Palácio de Terens, que foi a residência dos czares russos, o Palácio das Facetas, o Palácio de Entretenimento, entre muitos outros. Um ponto de destaque é o grande Palácio de Kremlin, situado na parte sudoeste da fortificação, e que é a residência oficial do presidente da Rússia. No passado, antes de ter essa função, este palácio já havia sido ocupado por czares e grão-duques, ao contrário do que muitos costumam acreditar. A famosa Catedral de São Basílio, com sua arquitetura colorida e diferenciada, não faz parte do complexo do Kremlin. A catedral se encontra ao lado do Kremlin, junto à Praça Vermelha, fora de suas muralhas. A catedral, construída em 1561 por Ivan IV da Rússia, marca o centro geográfico da cidade de Moscou e foi erguida para comemorar a vitória e captura de Kazan, centro de poder e de força, e marcado por um estilo arquitetônico exótico, grandioso, imponente e único. O Kremlin é o principal cartão postal da Rússia e possui um significado de imensa importância na história do país, pois além de abrigar relíquias do passado, foi palco de muitos fatos importantes e lugar de morada e descanso final de notáveis que marcaram a história da Rússia.